Falar sobre talvez a maior decepção dentro desse atual elenco do Goiás, que é o volante Felipe Ferreira, 29 anos de idade, veio do Fortaleza após o final do Campeonato Brasileiro do ano passado e até aqui só conseguiu entrar em campo 14 vezes na temporada com um gol marcado. A questão é que o Felipe não entra em campo desde o jogo de ida, né, na final do Campeonato Goiano contra o Atlético, onde participou da segunda etapa muito mal, se mostrou ali muito mal comprometido com o elenco, até mesmo uma indisposição no gramado, né, enfim, não ficou uma impressão muito boa da sua última atuação. Ficou no banco de reservas diante o Santa Fé, no empate na Copa Sul-Americana, o Goiás utilizando o elenco reserva e nem isso, né? O Felipe conseguiu, por exemplo, fazer alguns minutos naquele jogo dentro de casa. E diante o Atlético também, no jogo da volta no Campeonato Goiano, ficou ali à disposição do técnico Guto Ferreira. Desde que começou a Série A do Brasileirão, o Goiás já teve o jogo contra o Atlético Paranaense, teve também diante o Universitário lá no Peru na Sul-Americana, o Corinthians em casa, o Internacional fora e agora o Ginásio também na Argentina, e o Felipe não foi relacionado, né, para nenhum desses compromissos, mostrando também uma certa insatisfação, tanto do próprio jogador, essa informação lá do meu parceiro, o Periquito Brisado, que não descartou uma possibilidade de rescisão de contrato do meia Felipe nos próximos dias, né? Porém, o Goiás ele tem meio que essa cautela com os jogadores. Acho que isso aconteceu com o próprio Maguinho, né, onde ele ficou ali muito tempo encostado, treinando, enfim, fazendo essa parte, digamos, mais básica para readquirir uma confiança. Foi ficando aos poucos no banco de reservas e hoje, apesar do vacilo, né, diante do Internacional, eu diria que o Maguinho é sim um jogador interessante dentro do elenco alviverde, já, né, 100% recuperado. E no caso do Felipe, talvez a direção do Goiás possa apostar nessa questão, até porque tem outro ponto também. A janela de transferências aqui no Brasil está encerrada. Então, o Felipe, que tem contrato longo no Goiás, vai até dezembro de 2024. Nesse momento, se fosse para emprestar o Felipe, o Goiás teria que pagar 100% basicamente do seu salário, se fosse emprestar para um clube da Série C ou da Série D do Campeonato Brasileiro, sem considerar também, né, a queda do jogador, né, saindo da Série A para a Série C. Então, até no mês de julho, a não ser que pinte uma proposta do exterior, enfim, algo nesse sentido, o Felipe não deixará o Goiás. E tem um outro ponto também, é que seu salário, ele gira, essa informação também quem me passou foi o Periquito Brisado, mas é óbvio, o Felipe ganha mais de 100 mil reais mensais, a tendência é que seu salário gira entre 120 até 140 mil reais mensais no maior do Centro-Oeste. Então é um jogador caro, foi sim um investimento interessante, não vou mentir aqui para vocês, eu gostei dessa contratação do Felipe lá no começo da temporada, um jogador experiente, poderia ser esse bom primeiro volante, né, na saída de bola, tendo também esse papel de liderança, onde desempenhou essa função muito bem, muitos anos também lá no Fortaleza, mas não funcionou. Bom, não parece ser um jogador muito dedicado aqui no Goiás, enfim, né, uma pena aí para o Felipe e para o próprio Goiás também, que perde tanto dentro de campo, quanto também no pagamento de uns jogadores mais caros, né, dentro desse atual elenco do Goiás e não participando até aqui. Então, eu acho que o Goiás vai fazer essa mesma história, esperar um pouquinho, dar uma motivação ali para o jogador, fazer um trabalho, digamos, mais físico, né, com o atleta e tentar recuperar o Felipe, já que essa janela de transferências aqui no Brasil, ele não poderia sair do Goiás, enfim, por um empréstimo, tem esse contrato longo até dezembro de 2024, acho que deverá ser uma situação semelhante, envolvendo o lateral direito Maguinho, né, como em relação também ao volante Felipe. Quero saber a sua opinião a respeito dessa história também aqui embaixo nos comentários.